O bombeiro conta a história de Cheo Wong, um cara que não sabia o que queria da vida. Minhas 9 esposas disseram-me para não ter medo. Um dia, por acaso, ele salva alguém e descobre algo que muda tudo, querendo ser um bombeiro. Daquele momento em diante, ele se joga nesse mundo de ação, perigo e coragem. Mas ser bombeiro na Coreia do Sul nos anos 2000 não é tarefa fácil. Falta equipamento, apoio e sobra risco. Mesmo assim, Cheo Wong não desiste. Ele treina, se esforça e vai ao limite, até que um grande evento arrisca tudo e pode mudar a história dos bombeiros do país. A história começa literalmente em chamas, uma casa pegando fogo, e alguns bombeiros chegam triunfalmente. Entre eles, um rapaz bonito, por baixo da máscara, está tenso. Ao entrar na casa em chamas, ele começa a orar a Deus. Ele pede força para salvar uma vida e ser herói aos olhos de uma criança. Ao avançar, ele torce para que o idoso assustado esteja bem. Ao encontrar o corpo, ele quer cumprir seu dever e dar o seu melhor. Então ele sai com a mulher nos braços, pedindo uma última coisa: proteger a todos. A cena muda. As coisas estão mais calmas. Há soldados no local. 2 fogem do serviço enquanto outros ficam. Um reclama das missões e do calor. Ao tirar o capacete, ele comenta que o trabalho é assim mesmo e que achou que o soldado à frente já havia recebido alta. O homem responde sarcástico e o outro diz estar quente para irritar. Ele pergunta o que o outro fará após se formar, mas Cheo Wong não sabe. O exército é diferente. Pessoas de todo canto se reuniram com o mesmo sonho. Na sociedade, as pessoas conversam como se precisassem de aprovação. Um quer ser fisioterapeuta, outro sonha em ser um jogador de kendo profissional. Ele notou haver muitos trabalhos que ele nunca ouvira falar. Mesmo com muitas opções, ele não sabe o que quer. A ansiedade o consome aos poucos. Então, sem mais delongas, o rapaz da frente diz que vai ser bombeiro. Eles discutem os desafios da profissão, e Yong-tae, um sujeito fascinante, Cheo Wong, o conheceu na base. Ele era um desastre no futebol, mas sempre sorridente. Isso era algo que ele admirava nele. Agora é noite. Yong-tae e outro homem trazem suprimentos para o fogo. O rapaz pergunta por que ele quer ser bombeiro se enfrentará perigos como o fogo. Ele não teria medo de entrar num prédio em chamas? Yong-tae percebe que o rapaz acha que ele está com medo, e ri porque sim, pode ser bem assustador. Ele reflete que sempre foi mais forte que os outros garotos na escola, e sua força assustava alguns. Ele empolgava-se com isso, e um colega quase bateu as botas. Ele sempre pensou em usar sua força para ajudar. Ele lembrou de salvar um operário de virar recheio de geladeira. Sentiu que tinha um propósito, uma missão, percebendo que o fogo pode ser útil mesmo que queime. Ambos saem rindo muito, com a fogueira crepitando sozinha ao fundo. Um novo dia, Yong-tae se despede, deixando o serviço militar. Ele sai com estilo, pronto para se juntar à sociedade e ser bombeiro. 2 anos se passam e vemos um armazém. Alguns homens trabalham na esteira, e está muito quente. Um senhor conversa com Cheo Wong, pedindo auxílio. Após o serviço militar, ele entrou para a faculdade e está quase se formando. Ele arranjou um trabalho de meio período nas férias e viu como eles se esforçavam. Ele recebe elogios pelo trabalho ao ajudar a chefe, que parece grávida. Eles conversam casualmente até ele ouvir um barulho e se virar. Ki-tae está no chão, fazendo cara de bebê. Mas para Cheo Wong, que o socorreu, isso o fez lembrar de algo esquecido. Um manequim está sendo esbofeteado e 2 homens se divertem. Alguém comenta que ninguém parece estar a levar o treino a sério. Ele explica como saber quando alguém em perigo aparece. Um soldado observa atentamente. Ele pergunta a Cheo Wong se precisará disso um dia. O rapaz não tem certeza, mas suas habilidades podem ajudar. No armazém, o homem corpulento segue no chão e os trabalhadores param. Cheo Wong sabe o que fazer. Pede uma ambulância. Sua atenção está no homem caído, seguindo os passos aprendidos. Ele já está ficando roxo. Cheo Wong insiste, determinado a salvar o chefe. O cansaço pesa, mas ele continua, sem querer ver a vida do homem escapar. Ele sente-se em chamas com o peso daquela vida nas mãos. Alguém o impede. A equipa de emergência assume, agradecendo-lhe o esforço. O seu chefe é levado de maca enquanto ele estabiliza a respiração. No hospital, um homem calvo diz-lhe que o gordinho está bem. Ele escuta os elogios por sua ação na emergência. O homem então põe um envelope em sua frente em agradecimento. Cheo Wong não salvou só o Sr. Ki-tae, mas também a si mesmo. O jovem foi para casa sem pensar muito naquilo.
Assim que chegou ao seu apartamento, só pensava em seu velho amigo Yong-tae. A cena muda e uma voz animada chama Cheol-wong. Alguém corre até ele. Braços fortes o levantam, assustando o rapaz e quebrando costelas. Após o abraço, ele comenta que a força do amigo não mudou. Yong-tae concorda sorrindo. Depois, a carne já grelhava num restaurante. Mesmo sem se verem há muito tempo, era como se nada tivesse mudado. Yong-tae virou bombeiro, tal como prometeu há 3 anos. Cheol-wong pergunta se é um trabalho fácil. Com a boca cheia, o amigo diz que sim, as crianças o adoram. Um sorriso se forma em seu rosto, sugerindo que não é tão assustador entrar num prédio em chamas. Após tanto tempo, ele precisa saber a verdade do amigo, e diz que é mais assustador do que pensava. Isso o surpreende. Ele explica o trabalho de um bombeiro e que o medo do fogo nunca se vai. Estando no meio das chamas é aterrorizante, mas ele segue em frente. Cheol-wong ouve o amigo. Mais tarde nessa noite, eles se despedem. Yong-tae se orgulhou da decisão do amigo em virar bombeiro. O sol mal nasce, mas Cheol-wong já estuda. Logo, ele sai para correr, decidido a falar com o Sr. Ki-tae. Há algo no coração dele que o guia agora. O protagonista está dando o máximo fazendo barra fixa. Ao contar aos pais, ficaram em choque, como se tivessem visto um fantasma. Pela primeira vez, ele queria algo próprio, além das opções de seus pais. Mesmo com o susto, eles apoiaram o filho, mesmo achando perigoso. Ele está sendo treinado por um amigo, então não precisará de academia. O tempo passa rápido e o amigo não lhe dá folga. Sente-se no caminho certo como nunca antes. Finalmente, o dia chega. Cheol-wong e seus pais estão na frente do computador. A mãe está nervosa, rezando, e o pai só quer ver os resultados. Ele abre os resultados e todos seguram a respiração, então ele vê. Na tela, aprovado, os faz gritar de alegria. Eles se abraçam. Cheol-wong está feliz. Corta para o quartel. Yong-tae está ao telefone. Ele parabeniza o amigo e avisa que ele receberá uma ligação logo. Explica o que vai acontecer e desliga. Sua felicidade é genuína. Está feliz por vê-lo começar sua jornada como bombeiro. Outro pergunta se era o rapaz que Yong-tae estava ajudando. Ele fala da rapidez com que Cheol-wong passou e pergunta se seria útil lá, mas o amigo diz que talvez ele não se destaque. Já há uma líder de topo, primeira em resgates por 3 anos. O homem mais velho faz uma piada, fazendo o moreno rir. Ele pede para ser avisado quando Cheol-wong começar para o incluir na equipe. Yong-tae finge surpresa, como se não estivesse pedindo há meses. Ele promete ao outro bombeiro que treinará o rapaz quando ele chegar. A cena muda, e Cheol-wong olha o centro de treinamento de bombeiros. Sente uma mistura de emoções ao criar coragem para entrar. Ele se enche de determinação. Agora vestido de cenoura, ele grita porque se tornou um bombeiro. O velho instrutor, meio maluco, manda ele gritar mais alto. Todos os colegas são peculiares, alguns parecem monstros, de tão estranhos. Cheol-wong se dedica às aulas para aprender tudo o que precisa. O coitado acorda ao nascer do sol para treinar e já perdeu a conta dos dias. Então, chega o dia de treinar rapel de um prédio alto. O instrutor detalha algumas situações de uso, como a aproximação furtiva, e ele pondera sobre isso. Com um salto no tempo, vemos um bombeiro falando num megafone. No alto, ele bebe sua água e grita de volta. Claramente irritado, ele grita que foi traído pela esposa e quer subir aos céus. O bombeiro pergunta a Yong-tae se está pronto, e ele confirma, já em posição. Eles comentam sobre a terrível situação do homem e iniciam a operação. Ele está pronto para a descida. A ordem é dada, ele desce e o homem segue gritando. Ele quebrou coisas em casa e planeja incendiar o apartamento. Um salto no tempo leva Cheol-wong à academia de bombeiros. Ele treme enquanto obedece ao instrutor, memorizando cada palavra como lição. Voltamos a Yong-tae descendo o prédio. Ele se prepara, impulsiona e colegas seguram a corda enquanto desce. Ele desce rápido, observado pelo homem bêbado na varanda, que se surpreende. Ele o abraça com as pernas para impedir que faça movimentos bruscos. Feliz por tê-lo pego, ele grita um pedido de desculpas ao bêbado, como se não fosse o culpado. Novamente, Cheol-wong finaliza seu teste de corda e toca o chão. Ele recebe aplausos dos colegas e elogio sincero do superior. Tira o equipamento e volta ao seu lugar enquanto o instrutor fala. Depois, é chamado. Cheol-wong possui as qualificações para uma equipe de resgate. Vemos o resgate. A porta está sendo aberta. O homem ainda grita ao ver os bombeiros chegarem ao local. Yong-tae tenta manter uma conversa, mas o cara só quer ir embora.
A Polícia Federal assume, escoltando o homem e comentando a situação. Yong-tae é elogiado, e ele e seu colega percebem o cheiro de gasolina. O homem tentou incendiar o local, deixando o fogão aceso. Mas um colega desligou, e felizmente, nada de mal aconteceu. Os bombeiros aliviaram-se por não haver fogo. O moreno pega na lata de gasolina, dizendo que fará de tudo para evitar incêndios. Ele é chamado de sentimental, e o líder da equipe comenta que, com eles, isso não acontecerá. Na academia de bombeiros, Cheol-wong carrega um equipamento de 44 libras. É difícil, pesado e sufocante. Piora ao subir a colina. Muitos ficam para trás. Ele vê uma colega parar. Ele se aproxima para oferecer ajuda, mas ela lhe dá uma resposta ríspida, mesmo ele só querendo ajudar, e volta a subir a colina. Sem entender por que ela estava brava, ele volta ao treino. No topo, os bombeiros descansam e conversam. O instrutor aparece e explica que o terreno da Coreia é montanhoso, o que exige preparo. Cheol-wong questiona por que treinam em terreno difícil com equipamento se as estradas nas montanhas são boas. O instrutor ouve e responde, explicando a razão. Em emergências, estradas podem ficar inutilizáveis. O mais rápido é ir correndo com o equipamento. Os bombeiros estão prontos para conter o fogo. O líder dá a ordem e eles avançam para a casa em chamas. Movem-se rápido, tanques de oxigênio nas costas. Um dos bombeiros avança, abrindo caminho pela casa. 2 resgataram um homem, dando-lhe oxigênio enquanto o tiravam. O líder foi informado de que estava seguro. Yong-tae pergunta se devem retirar a equipe de resgate da casa, mas é negado. O fogo ainda não atingiu o auge. Se chegassem antes, não haveria tempo. A equipe de resgate está pronta para apagar o incêndio. Eles entram e jogam água para conter as chamas, mesmo sendo da unidade de resgate. Cheol-wong aprende isso na academia. Em uma emergência, eles podem ter diferentes papéis, por isso devem saber usar outros equipamentos para proteger as pessoas. Cheol-wong jaz no chão, lembrando o dia exaustivo. Ele pensa em Yong-tae, recorda as palavras do superior e lembra que todos da turma eram da equipe de resgate. Os rapazes à frente se trocam e ele admira seus corpos tonificados. Formalmente, ele pergunta como os colegas entraram na equipe. Ele quis saber por que eles entraram na equipe de resgate, e a resposta foi óbvia. Afinal, o melhor em ser bombeiro é o resgate, disse um deles. Como nem todos conseguem, isso o atrai de certa forma. Cheol-wong se surpreendeu ao mencionar as forças especiais, pois é uma área perigosa com desaparecimentos e muitas entradas. Passando em um concurso público, explica o outro cara, como exemplo. Mas claro, com supervisão do líder, acrescentam. Cheol-wong sente uma esperança. Entrar na equipe de resgate não é impossível. Seus colegas o incentivam, mas ele não sabe como chegar lá. Cheol-wong liga para seu amigo Yong-tae. Ele se surpreende com o que ouve do outro lado da linha. Yong-tae falou ao líder sobre colocá-los na mesma equipe de resgate. Cheol-wong explode, dizendo que nem sabe se é qualificado para estar lá. Seu amigo tenta acalmá-lo, dizendo que ele sempre teve o dom para isso. Ele prometeu ficar ao seu lado, mas Cheol-wong parece que viu um fantasma. A ligação termina e Cheol-wong ainda assimila tudo. Ele vai para a equipe de resgate e se sente atordoado com tal mudança. A cena muda para a academia. É hora de malhar de novo. Sua mente está focada em ganhar músculo, usando os colegas como inspiração. Até os outros notam que ele se esforça mais agora. Exercício o ajuda a acalmar a mente, até que ele vê uma mulher levantar pesos em treino de braços. Ele a reconhece como a mulher do treino que rejeitou a ajuda do rapaz. Ela treina muito sério, notou Cheol-wong. A mulher o pega olhando e pergunta se ele quer voar. Ele fica nervoso e nega com a cabeça. Os outros logo o alertam do perigo de mexer com ela. Jae-hee, ex-enfermeira, virou bombeira e é conhecida por seu temperamento. Cheol-wong tensiona, esperando jamais se envolver com tal figura. No dia seguinte, gritos já se ouvem. Jae-hee briga com outra bombeira. Ela não é gentil com as palavras, nem por um segundo. Outro bombeiro chama a atenção dela pedindo para relaxar. Mas ela fica mais irritada e joga um capacete na colega, gritando mais alto com as duas. Sua cabeça pode pegar fogo, e ela é repreendida por atirar o capacete. Ela pede para treinar com outros bombeiros, mesmo homens, quase exigindo isso. O líder fica sem palavras e Cheol-wong tenso de novo. Trabalham em equipe, lado a lado. Cheol-wong não para de tremer na presença dela. A mulher gentil o avisa para fazer o trabalho direito. Com firmeza, ordena que o jato d'água seja liberado. A mangueira se debate descontroladamente. A mulher e outro bombeiro acertam o alvo, focados. Entre as poucas mulheres da academia, Jae-hee é a mais furiosa.
Cheo Wong lembra o que sentiu ao saber que trabalharia com ela. As outras a temem. Ele não acredita que o escolheram. O instrutor explica que trabalharam bem antes e que ele quer que o faça de novo. Claro, ele também a teme. Mais tarde, o treinamento de fumaça começa e eles não veem nada. Para Cheo, o fogo e o treino são muito reais, assustando-o um pouco. Treinaram juntos a maior parte do tempo, por pedido do instrutor. Ele só está aguentando firme porque está recebendo ajuda com sua certificação. Devido à bravura dela, ele pensa que ela se sairia bem, mas ela treme bastante. Ela também deve estar assustada. O treino acaba e os bombeiros são elogiados pelo desempenho. Ji-hee está visivelmente cansada e Cheo Wong percebe. O treino continua intenso. Arrastar as vítimas é difícil. A mulher já arrasta o boneco de 154 libras pelo chão. Após um grande esforço, ela para e desaba no chão. Ela observa, ainda em recuperação, enquanto um bombeiro passa. Então, Cheo Wong surge e pede para ela não se exceder. A ansiedade não deve atrapalhar seu ritmo. Mas a loira o encara furiosamente, achando que ele duvida da sua capacidade. O coitado tem que se defender de novo. Ele explica como carregar o corpo e a manda arrastar o pesado boneco de treinamento. Logo, ela retoma o exercício e 2 colegas comentam sobre a dupla. Não parecem gostar dela. Continuaram treinando um tempo. Ele fazia isso a princípio por ordem do instrutor, mas percebeu o esforço dela em cada sessão. Após um lapso de tempo, estão na academia e ele oferece café a ela. Ela reclama que o café está quente em vez de gelado, como ele esperava. Na saída, ele tenta puxar assunto enquanto caminham. Ele questiona a grosseria dela, dizendo que ela poderia ser mais gentil. Ele insiste em saber se ela se dá bem com os colegas de departamento, e como sempre, é grossa. Irritada, tenta chutá-lo, mas ele desvia. Subindo as escadas, ele a manda descansar hoje. Ele diz que de amanhã em diante, não trabalhará mais com ela. Treinaram juntos por 2 meses. De repente, ela para, o chama e retoma a pergunta que ele tinha feito antes. Ela fica brava para esconder o nervosismo em certas situações. Quase tudo a desencadeia, então ela age rude e brava para ninguém notar. Ela desenvolveu isso para não ser subestimada, e ele diz que ela é como um chihuahua. Ji-hee o convida ao paraíso, mas revela que não se sente mais nervosa com ele, querendo-o como parceiro de equipe. Ela o agradece formalmente por aguentá-la. Ele sorri e aperta a mão dela. No dia seguinte, os bombeiros fazem um teste físico e o instrutor os incentiva. Cheo Wong termina exausto, soando o sino para o teste. Seus colegas o elogiam enquanto o coitado desaba no chão, completamente esgotado. Eles saem, e um colega brinca sobre não ter que lidar mais com a loira brava. A formatura se aproxima, Cheo Wong só pode dar o melhor de si. Ele ouve o instrutor anunciar um novo recorde de uma recruta. Ji-hee comemora a conquista, animada. O dia da formatura chegou e todos estão sendo parabenizados. Um homem discursa, os bombeiros ouvem. O diretor expressa orgulho neles, com suas palavras. O discurso termina, chapéus voam e todos comemoram. Cheo Wong e Ji-hee se parabenizam. Ela diz que ele pode procurá-la se lembrar. Ele a incentiva a dar o seu melhor. Alguns rapazes os observam e dão risadinhas. Ji-hee está rindo um pouco. Agora formado, Cheo Wong se apresenta no quartel de bombeiros como um bombeiro de verdade. Ele se apresenta de modo formal, mas o outro diz que não é preciso. O homem aponta para a estação dele e manda-o esperar lá. Contudo, Cheo Wong vê o estado do quarto e fica chocado. O lugar está muito sujo, roupas por toda parte, sujeira no chão, pior que na academia. Ele fica chateado, pensando ser ali que vai morar. No caminhão, Yong-tae cantarola feliz uma canção. Seu colega até brinca que talvez ele tenha um encontro, a julgar pelo seu humor. Ele está animado porque Cheo Wong vai se juntar à equipe. Comentam que outro não será mais o caçula. Não gostava desse papel e esperou muito por isso. Alguém quer conhecer o novo bombeiro. Antes mesmo de terminarem de abrir a porta, Cheo Wong já está gritando. O rapaz se apresenta em voz alta para todos na sala. E mais uma vez, o barulho incomoda, mas Yong-tae está tão animado que nem liga. Ele o recebe, balançando um amigo de um lado para o outro. Cheo Wong tonta, e alguém culpa o colega de pele escura por isso. Um homem comenta que eles serviram juntos no exército, por isso o colocou na equipe. O líder pressiona um novato, mas Yong-tae garante que ele vai se sair bem. Caso contrário, vai bater nele até conseguir. Alguns colegas ficam surpresos. Um dos bombeiros, irritado, pede para não bater incontinência sem motivo. É muito barulho. Cheo Wong se preocupa, mas o amigo o tranquiliza, dizendo que o grupo planeja algo para o novato. Mas o alarme dispara e eles têm um trabalho a fazer. Um cara reclama e Cheo Wong observa curioso. O líder comanda, e todos partem, mas o novato parece perdido. Ele o lembra que tem que ir também. Agora ele é da equipe de resgate de bombeiros.
Eles chegam ao local e o líder já assume o comando. Cheo Wong recebe ordens para não agir sozinho, mas fazer o que mandam. Atrás dele, Hyo Jong comenta que não gostou dele ter entrado por sua ligação com Yong Tae. Com um olhar sinistro, ele avisa que ficará de olho nele. Cheo Wong treme, intimidado. Na cena, uma menina está presa na escada, chorando e gritando. Os bombeiros conversam com ela para achar seus pais. Cheo Wong não sabe o que fazer, já que nunca viu nada parecido na academia. Yong Tae percebe e zoa o amigo, pois sabe que não ensinaram isso lá. Com um sorriso, ele diz ao amigo para observar o que os veteranos farão. Um deles já está com a menina, conversando e acalmando-a. O líder decide a ferramenta que precisarão para soltá-la. Está tudo pronto para a ação. O cortador serra o corrimão e a menina se assusta. Hyo Jong a acalma, agindo com doçura, bem diferente de como tratou o novato. Outro bombeiro pede a um casal que se afaste do local. Cheo Wong fica impressionado com a forma como enfrentaram o desafio. Ele se sente motivado ao ver todos ajudando. Um táxi acaba de deixar um passageiro em frente ao quartel de bombeiros. Ji ri ali, pronta, sem saber o que o universo guardava. Após soltarem a menina do corrimão, alguém a chamou. Ela correu para o pai, que estava preocupado. O bombeiro explica a situação, a menina não se machucou. Aliviado, o pai agradece aos bombeiros. A filha ainda está um pouco abalada, mas o pai, carinhoso, a acalma. Cheo Wong fica feliz que tudo acabou bem, até um homem gritar da escadaria. Totalmente exagerado, o cara grita que a escada foi destruída. Ele precisa alugar o local e logo pergunta quem paga o conserto. O líder ordena que os outros saiam, pois ele vai lidar com o homem. Cheo Wong tem curiosidade, mas acha que vai ficar tudo bem. O chefe faz algo inesperado. Ele se curva ao homem. Ele pergunta o porquê, e Yong Tae manda ele calar a boca. Se ele tentar dizer algo, pode piorar as coisas para o líder. Mesmo heróis como os bombeiros recebem queixas. Às vezes alguém se irrita no trabalho como o rabugento. No caminhão, o líder parabeniza a todos. Ninguém responde. O gato comeu a língua deles. São trabalhadores que devem ter cuidado com reclamações. Ao lado de Cheo Wong, seu colega pergunta se ele prestou atenção. Cheo Wong reflete sobre o que a equipe fez. Ele mostra que aprendeu a base da equipe e a confiar nos seus colegas. Hyo Jong já azeda o clima, dizendo que Cheo Wong precisa ralar muito pela confiança da equipe. O coitado, recém-chegado e sem chance de mostrar sua capacidade, só pode concordar. Hyo Jong ainda fala de treinamento mental, mas é interrompido. Os outros, vestidos como cenouras, riem e zombam dele. Pedem para não ser tão duro com o novato. Chegam na base e saem do caminhão para entrar no prédio. Cheo Wong fica um pouco vermelho quando Yong Tae o aborda. O moreno diz que o outro sempre foi assim. Cheo Wong quer aprender com ele. Ele o apoia, mas lembra que o novato não aprende tudo só com ele. Cheo Wong percebe que Yong Tae tem muita confiança em Hyo Jong. Alguém se aproxima do líder, comentando sobre seu trabalho difícil. É So-hee, da equipe de resgate, apresentando uma novata. Ela apresenta Ji Hai-sun, que já conhecemos, Cheo Wong, e ela se surpreendem ao se verem. O líder percebe e presume que são da mesma academia. Ter um colega por perto pode ser bom. Cheo Wong diz ser bom vê-la e que se verão mais do que o esperado, mas logo terão que se despedir do feliz reencontro. Para ele, ter outra pessoa além de Yong Tae ali foi sorte. Agora vemos que é noite. A vida no quartel é diferente do que Cheo Wong imaginou. Eles têm 2 turnos. Trabalham um dia inteiro e folgam no outro. Mas virar à noite dia sim, dia não faz sentido para ele. Seu colega chega e diz que pode render Cheo Wong para que ele descanse. Ele sai e Cheo Wong consegue dormir das 10 da noite até as 5 da manhã. Ele parece um panda com aquelas olheiras. Dizem que quase não há noites sem chamadas, e como esperado, foram chamados para um incêndio bem inusitado. Um homem bêbado diz que uma mulher incendiou o coração dele. O bombeiro não crê. Ele tira sarro do coitado apaixonado. Para Cheo Wong, ele não imaginava que a maioria das chamadas seria tão absurda. Houve uma busca por um item em um esgoto, e trotes, que os faziam parecer tolos. A equipe era constantemente chamada, e Cheo Wong estava enlouquecendo. Mais um dia, ele estava exausto, esperando o sol nascer para poder trocar de turno e ir dormir. É quando Ji Hai aparece ao seu lado, bebendo algo. Ele nem a viu chegar. Ele pergunta do primeiro turno dela, e ela diz que se sente sobrecarregada. Com uma face sombria, ela pergunta se a vida de bombeiro era o que esperava. Ele fica mudo, as coisas não eram como ele imaginou, mas ele se lembra de quando salvaram a garotinha e sorri. Finalmente, achou o que procurava, ajudando pessoas no quartel. Ji-hee olha pensativa e diz que é bom ouvir.
Vemos o mesmo homem da estação de novo, sentindo o cheiro de carne grelhada. Cheo Wong e Ji-hae estão lado a lado. A equipe e eles celebram o primeiro turno de 24 horas dos dois. Ela se pergunta se é certo comemorar em restaurante de sopa. Chamam Cheo Wong, que se vira. O líder comenta que ele ainda se adapta ao trabalho. Todos lá tiveram dificuldades no início, mas com apoio mútuo, fica mais fácil. Ele o incentiva a comer bem e se esforçar. Cheo Wong se sente motivado com o apoio. A loirinha fica tensa ao mencionarem que o karaokê é a próxima parada. Após o primeiro turno, ele saudou o novo dia cantando. Junto aos que ele mais conviverá, todos estão muito animados. Mesmo após um dia, ele percebeu que ser bombeiro não é nada fácil. Cheo Wong se surpreende ao receber o microfone, mas com a equipe, encara tudo. Mesmo envergonhado, escolhe uma música e começa a cantar. Os colegas ficam surpresos, e até So-hee, da equipe de resgate, admite que ele canta bem. Ela pergunta a Ji-hee se ela sabia, mas ela parece não ouvir. Ji-hee está hipnotizada por Cheo Wong cantando. Ele apenas sorri de lado. Outro dia no apartamento. Young-tae chega em casa e saúda a mãe idosa, com Cheo Wong atrás. Ela cumprimenta o amigo do filho e oferece o quarto de hóspedes. Ele ficou na casa de Young-tae por um tempo, recebendo seu apoio. O turno dele está para começar e ele quer ser útil como profissional. No turno seguinte, Young-tae ensina Cheo Wong a classificar incêndios. Ele ainda acha estranho não terem recebido nenhuma chamada naquele dia, então decide perguntar se isso é normal. Young-tae rapidamente o cala por impulso. Cheo Wong não faz ideia do que disse de errado. Young-tae diz que na calmaria, só de falar nisso já atrai chamadas, como mágica. Cheo Wong se torna cauteloso e decide ser mais cuidadoso. E como esperado, os bombeiros recebem uma emergência. O líder explica o ocorrido, um acidente de carro, com ambulância a caminho. Cheo Wong está terminando de pôr o capacete quando é chamado. O homem disse-lhe para não tentar nada sozinho e agir só após receber ordens. O acidente foi grave. O carro capotou e outra equipe de bombeiros já está lá. Então, ele tenta falar com o motorista pela janela do carro. Ela pede para Jae-hee pegar uma gola para o homem. Ela se vira, surpresa. É a equipe de resgate, chegando como em uma cena de filme em câmera lenta. O líder percebe que a porta não abre e ordena a Young-tae que acione uma ferramenta para forçá-la a abrir. Cheo Wong observa seu amigo com admiração enquanto ele trabalha, sempre muito atento. Os bombeiros já estão tirando o corpo do homem do carro. Hyo-jong e Young-tae devem colocar o homem na maca e levá-lo até So-hee. Um cara loiro e sem empatia começa a reclamar da demora para resgatar o homem. Um dos bombeiros tenta explicar, mas o cara continua sendo grosso. Cheo Wong observa a situação. Young-tae com o civil, o líder perto do caminhão. Ele pensa e decide ajudar Hyo-jong a carregar o corpo do homem. Ajoelha-se para pegá-lo pelos pés. O outro tenta chamá-lo, mas Cheo Wong congela. Ele percebe que fez algo errado. O rosto dele se contorce numa expressão de horror, como se tivesse acabado de ver algo realmente terrível. A ambulância já está no local, e o homem está seguro na maca. Cheo Wong fica parado, observando enquanto o levam. So-hee diz a Jae-hee que o rapaz pode estar em apuros. Pelo canto do olho, ele vê Hyo-jong tirando o capacete. Parece que alguém está bravo com Cheo Wong. De volta à base, Hyo-jong não perde tempo em chamá-lo para dar um sermão ao protagonista. Ele está chateado porque Cheo Wong agiu por conta própria. O mais novo só pode pedir desculpas. Dois colegas observam a cena, como velhas fofoqueiras. Cheo Wong se surpreende ao ouvir Hyo-jong dizer: "Todos erram", mas o tom logo endurece e ele fala mais firme, explicando a missão do bombeiro. Nunca demonstre pânico, pois o outro espera ser salvo. Ele pede para Cheo Wong imaginar se ele fosse a vítima. Após a bronca, Jae-hee oferece um refrigerante a Cheo Wong, mas ele está praticamente virando um com a parede. Ela ouviu toda a preleção. Ele finalmente pega a lata e começa a desabafar sua profunda decepção e frustração consigo mesmo. Ela esclarece que ele não seria ótimo desde o início e que o essencial é aprender com os erros. Surge então uma questão. Ela já imaginou algo assim? Como ser pega em um prédio em chamas, esperando salvamento? E o bombeiro que aparece também está em pânico com a situação. Ele está abalado, pensando na vítima que o viu e perdeu a esperança. Cheo Wong fica inseguro. Jae-hee percebe o impacto das palavras de Hyo-jong. Young-tae chega para descontrair, e o rapaz moreno brinca sobre a bronca do amigo. Ele usa essa tática de medo sempre, e depois é quase engraçado. Ele dá apoio sólido ao amigo com um tapinha na cabeça e palavras de consolo. Young-tae diz que tem uma ótima ideia para seu amigo relaxar. Cheo Wong já está animado. Mal sabe o que o espera.
O cronômetro começa com um clique. O coitado está escalando uma parede super alta com uma corda. Seus amigos o incentivam, observando. Cheo Wong luta para chegar ao topo. Yong-tae pergunta se a garota loira não vai participar. Diz que não é preciso. Pela janela, o líder parece feliz por Yong-tae cuidar de Cheo Wong, diferente de Hyo-jong. O rabugento pede notícias do paciente. Ele diz que o cara teve sorte. O capitão quase se desculpou por Cheo Wong, mas o mais velho não se importa. Ele gosta do novato e pergunta a Hyo-jong o que ele acha. Talvez tenham julgado Cheo Wong rápido demais. O rabugento finalmente diz o que pensa do rapaz, só após observá-lo bem. Ele acha que o garoto tem potencial. Essa é a opinião de Hyo-jong. O líder sorri orgulhoso. É bom que ele reconheça o potencial do outro, mesmo que não goste dele. É como uma escada, passo a passo, até Cheo Wong ser um grande bombeiro. Novo dia, novo lar. A luz do sol ilumina os cômodos pela janela, revelando um desenho fofo na mesa. O despertador toca, mas ainda é cedo. Com preguiça, o homem boceja e se prepara para levantar. Ao vestir as calças, ele revela as cicatrizes de queimadura, comuns em bombeiros. Depois de se arrumar, ele vai se despedir da família, primeiro beijando o filho pequeno e depois a esposa, que queria um pouco mais de carinho. Ela deseja a ele um bom turno e pede para não fazer nada perigoso. Na porta, ele se despede, prometendo que vai voltar. Na base dos bombeiros, os rapazes se trocam no vestiário. A conversa flui enquanto se vestem. As marcas do trabalho são visíveis. Quase todos ali têm queimaduras. Com incêndios, é inevitável. O líder olha para o rapaz ao seu lado e nota que não há marcas nas costas dele. Sua pele é lisa e bonita, quase brilhando como joia. Cheo Wong nota o olhar e pergunta se está tudo bem. O moreno disfarça, dizendo que não é nada. Não há ninguém nas cadeiras, ninguém para preencher formulários, nem para impedir a caneta de cair da mesa. Todos correm para uma emergência. O líder manda guiarem o novato na tarefa. O caminhão acelera para o local. A emergência é um incêndio no terceiro andar de uma casa. Cheo Wong está um pouco nervoso. Agora, ele vai enfrentar um incêndio de verdade. Não é um treino. Yong-tae toca o ombro dele e pergunta se está nervoso. Ele tranquiliza o amigo com um sorriso confiante e calma. Cheo Wong acena, mas ainda está nervoso por dentro. Os bombeiros chegam perto do local, mas a rua é estreita e cheia de carros, impedindo a passagem do caminhão. O líder se irrita, pois isso acontece sempre. Então, os bombeiros vão a pé o resto do caminho, saltando do veículo e correndo para a casa. O que ficou no caminhão avisa que trará a água. Alguém grita para eles darem um jeito de desobstruir a rua. Mas sem tempo a perder, o homem decide usar as mangueiras do caminhão. Quando as conectam, a mangueira fica comprida o suficiente para chegar à casa. Ele espera que ninguém se machuque até a água chegar. Os bombeiros chegam na casa e veem a fumaça que sai da janela. Não dá para ver nada pela janela, só fumaça e mais fumaça. O incêndio ainda está no começo. Eles têm alguns minutos antes que piore. Rápido, o líder grita para colocarem as máscaras, pois a equipe de resgate vai entrar. Um bombeiro é encarregado de checar e evacuar pessoas no prédio. Os demais seguem o líder até o terceiro andar. Todos agem rápido para cumprir as ordens. Correm escadas acima, anunciando a equipe de resgate caso haja alguém lá dentro. Cheo Wong para na porta do apartamento em chamas. Fumaça vaza pelas frestas, enchendo o corredor. A porta não está muito quente, então poderão abri-la. Yong-tae já está pegando sua ferramenta para abrir caminho, o poderoso pé de cabra. Ele se prepara com toda a sua força. Então, golpeia a porta com tudo. Ele a atinge em cheio, conseguindo abrir uma fresta. Com o último golpe, ele abre a porta completamente para que entrem. Cheo Wong não esconde a admiração. Yong-tae é mesmo incrível. Lá fora, mais abaixo na rua, Ji-hee observa o prédio e a fumaça escura e densa, cor de carvão, que sai das janelas. É a sua primeira chamada de emergência como bombeira. Soi, ao lado dela, explica que as pessoas geralmente vão para o céu por inalação de fumaça, não pelo fogo em si. E como paramédicos, devem ajudar quem inala o gás tóxico. Mas só conseguem isso quando a equipe de resgate traz as vítimas para fora. Ji-hee fica tensa pensando nisso. Ela sabe que, entre a fumaça, Cheo Wong está lá dentro. Dentro do prédio, os bombeiros vão entrar no apartamento. Entram, mas a fumaça é tanta que mal veem. Cheo Wong sente um toque no capacete. Yong-tae diz para ele não ter medo e colocar a mão em seu ombro para não se perder. Um barulho é ouvido por perto, e eles ficam em alerta. Perguntam se há alguém ali, mas não obtêm resposta. Do lado de fora, a casa parecia menor. Cheo Wong não entende por que há tanta fumaça. Com a escuridão, o espaço parece pequeno e vazio. Ele se pergunta se há alguém ali, então congela, sentindo um calor intenso. É como se o fogo estivesse na cara. Nunca sentiu algo tão quente antes. Ele fala com Yong-tae, que também havia notado.
Eles olham para o ponto amarelo brilhante que atrai a atenção e o veem. É a origem do fogo, do calor e de toda a fumaça. Yong-tai grita rapidamente para alertar o capitão sobre o que descobriram. A origem do fogo é na cozinha. O líder informa os bombeiros lá fora, que aguardavam, para saírem o mais rápido possível, pois tem pouco tempo. Yong-tai está quebrando uma janela com o pé de cabra. O vidro se estilhaça com um som agudo e cai na rua. A visibilidade deles no prédio melhora um pouco quando a fumaça começa a sair. Cheol-wong quer apagar o fogo agora, mas Yong-tai não concorda. Sem o equipamento, só aumentariam a fumaça. Jin Seop, o líder, encontra uma porta dentro da casa. Dentro do quarto, ele encontra as vítimas amontoadas, 2 crianças assustadas e sozinhas, uma menina e um menino. Um flashback nos leva ao treinamento de Cheol-wong. O instrutor explica como o fogo funciona. Não só as chamas são quentes, mas também o ambiente, a fumaça e móveis em chamas. Com o aumento do calor, objetos próximos também aquecem. E quando o material atinge uma temperatura alta, ele pode inflamar e aumentar drasticamente as chamas. Cheol-wong sentiu um calafrio, mas não desviou o olhar. O instrutor diz que leva só 5 minutos para as chamas subirem, assustando a ele e seus colegas. A decisão de apagar um incêndio antes ou depois do pico deve ser tomada com cuidado. Uma camada de gás quente se forma no teto. Cheol-wong se assusta ao ver o líder retornar com uma criança e outro bombeiro com uma menina. Eles relatam que estão levando as crianças para baixo. A equipe é ordenada a verificar o resto da casa. Na ambulância, as crianças estão vivas. Jin Seop está exausto, tirando o capacete. Ele pergunta ao outro bombeiro se conseguiram levar a água até o local. Não há hidrante próximo e a mangueira ainda está sendo instalada. O homem diz como é frustrante não poder fazer nada com o fogo bem na sua frente. O líder tenta se manter positivo, dizendo que não perderam vidas. Ele volta para ver as crianças sob os cuidados de So-hee. A menina inalou gás tóxico, mas não parece ser nada grave. Tossindo, a menina retira o equipamento de respiração do rosto e pergunta pela avó. Ela não sabe onde a avó está. Os 2 bombeiros ficam chocados com o que ouviram. Ele fala com a menina, que continua tossindo muito. De volta à casa, o fogo piora, e como uma explosão, as chamas crescem drasticamente. Sorte que os bombeiros já tinham saído, senão, estariam presos lá dentro. O outro lamenta que, se tivessem chegado antes, poderiam ter aproximado a viatura e apagado o incêndio. Jin Seop se apronta para retornar. O outro pergunta o que ele faz agora que o caminhão chegou. Ele diz que a avó da menina pode estar lá dentro, e está pronto para voltar à casa em chamas. Seu colega até tenta impedi-lo, mas palavras não vão detê-lo. Mesmo gritando com ele, Jin Seop não para e continua a entrar no prédio. Cheol-wong chama o líder. Hoje, ele viu algo que jamais esquecerá. Ficará gravado em sua mente, pelas palavras de uma criança confusa que pode ter dado a informação errada. Sem demonstrar um pingo de medo, ele viu o bombeiro, seu líder, correndo de volta para o fogo. Finalmente conseguiram água e começaram a esguichar o prédio com a mangueira. Todos estão ansiosos, sem saber se o líder vai sair ou não. Após longos minutos, ele volta de mãos vazias, mas então, ele surpreende Cheol-wong. Jin Seop tem um grande sorriso no rosto porque não havia ninguém no prédio. Ele está suando muito e completamente exausto. Alguém chama sua atenção. Um colega de equipe começa a repreendê-lo. Se a cunhada dele descobrir, é ele quem leva a bronca. Rindo, os outros concordam que ele merece. Um sorriso aparece em seu rosto. Ele diz que está tudo bem, desde que ninguém conte a ela. Seu amigo continua o drama por mais um tempo. Mais afastado, Cheol-wong pergunta a Ji-hee se ela viu o líder correndo e voltando à casa para procurar a avó sem hesitar. Cheol-wong se pergunta se um dia será tão corajoso. A moça loira o olha e pensa. Ela diz que ele consegue, com certeza. Ele fica surpreso, mas ela acrescenta um mais. Mas, com as bochechas infladas, ela confessa que preferia que ele não fosse tão corajoso. Pela primeira vez, a loirinha fica tímida, e ele faz uma expressão estranha, meio difícil de descrever. Após o incêndio e deixarem o local, eles estão de volta ao caminhão. Cheol-wong chama por Yong-tai e ambos estão exaustos. Ele comenta que o equipamento parece meio estranho, diferente do que usaram na academia. Lá, ele não sentia tanto o calor, mas com este, foi bem mais intenso. Yong-tai explica que este equipamento é inferior ao da academia, o que assusta o pobre Cheol-wong. Sempre que pedem melhores equipamentos, a resposta é que não há dinheiro para melhorias. Mas Yong-tai ainda espera que as coisas melhorem um dia. O líder estava à frente. Deve ter sido muito quente para Jin Seop quando ele voltou lá, pensou Cheol-wong. Eles estão se trocando no vestiário. Cheol-wong tem uma queimadura enorme no ombro. Um colega olha chocado, ainda está vermelha. Preocupado, o companheiro busca uma pomada para empestar, mas outro chega antes, oferecendo seu próprio creme a Cheol-wong.
Até Hyo-jong oferece o dele, mas um colega aparece. Uau, ele tem uma vasta coleção de pomadas coloridas. Todos oferecem suas pomadas para a queimadura de Cheol-wong, até que o líder pede uma. Ele pega um pouco do pote com os dedos e aplica suavemente na queimadura, esperando que não deixe cicatriz. Ele sorri, grato pela coragem de Cheol-wong na primeira chamada de emergência. Com um tapa na nuca, ele diz para o rapaz relaxar um pouco. O líder deseja a todos um bom final de dia. Na estação, o dia vira noite, e após este turno, todos irão para casa de manhã. No dia seguinte, a cena se passa no apartamento de Jin Seop, por volta das 7 da manhã, conforme o despertador. Sua bela esposa está acordando. Ela abre as cortinas e cozinha para saciar a fome. Ela volta ao colchão para acordar o pequeno, que ainda dorme. O filho deles acorda, mas só para ver o pai chegar. Como que por magia, Jin Seop surge à porta com um sorriso. Cheio de fofura, o filho recebe o pai, e a esposa também, com um doce sorriso. Ele fica feliz por tê-los em casa todos os dias após o trabalho. Em seu quarto, o bombeiro já trocava de roupa quando a esposa entrou. Ele vai dormir um pouco para descansar, estava exausto. Na casa de Yong-tae, estão a encher a barriga com a deliciosa comida da mãe. A senhora, que Cheol-wong considera como uma mãe, os manda descansar. O mais jovem se sente muito grato pela deliciosa refeição. Cheol-wong, desejando ter alguém à sua espera, liga para os pais. Noutro local, uma gata cumprimenta a dona, e a mulher loira acaricia gentilmente a sua filha de 4 patas. Após o banho para tirar a fumaça, Mayo está no colo recebendo carinho de novo. Que fofura! Ji-hee agradece por sempre esperá-la em casa. É difícil acreditar que ela é a mesma mulher que vivia brigando na academia. Após um bom cochilo, Yong-tae está pronto para sair. Cheol-wong ainda não terminou de bocejar, meio sonolento enquanto responde ao amigo. Eles saíram para uma corrida, e após o primeiro chamado, o tempo pareceu voar. Sem notar, ele estava em outro turno de 24 horas na estação. Ele aprendia algo novo diariamente, ao ar livre ou no computador. Teve que aprender a operar equipamentos estranhos e, claro, deu o seu melhor nos jogos de futebol que jogavam à noite. A rotina continuou, e antes que percebesse, ele já havia se adaptado. Em um dia normal na base, ele já estava lá, no primeiro que passou oficialmente como bombeiro. O intimidador Hyo-jong começou a provocar Cheol-wong, por vezes de forma mais brincalhona, e o líder confiava-lhe tarefas com o equipamento da estação. A equipe parecia uma família para ele. Ele já tinha se acostumado com quase tudo. Mas não importa o tempo ou as vezes que via, a uma coisa ele nunca se acostumava: ver pessoas partirem desta vida. Hyo-jong tentava reanimar a pessoa com todas as forças, mas a mão dela não se mexia, sem sinal de volta. Ele persistiu, enquanto os outros observavam. A mãe da moça estava horrorizada, chamando pela filha. Yong-tae a tira da sala para conversarem longe do corpo. A dor da mulher era indescritível, seu peito queimava e as lágrimas não paravam. Quando ela se afastou com um bombeiro, o colega os observava. Logo, o líder mandou Hyo-jong parar. Nada mais podia ser feito. O corpo foi coberto. É sempre triste que alguém se vá tão jovem. Parece que a jovem sofria de depressão, bastante estresse do trabalho e não tinha ninguém em quem confiar. Quando a mãe dela a encontrou, já era tarde demais. Cheol-wong via Yong-tae conversar com a mulher na escada. Jin Seop, ao seu lado, diz que também nunca se acostumou a ver isso. Bombeiros salvam vidas, mas é duro. Ele torce para que da próxima vez cheguem a tempo. Agora, só podem rezar. O corpo foi levado pela ambulância. Cheol-wong não sabe descrever o que é ver uma vida se esvair na sua frente. So-hee pergunta alegremente às crianças quem chamar em caso de incêndio. As crianças gritam desafinadas. 119. So-hee as parabeniza por saberem quem ligar. Ela simula choque ao atrair a atenção das crianças para algo. Ji-hee está atuando bem, fingindo mal-estar, um pouco rabugenta, como sempre. Ela para de repente, as crianças se confundem. So-hee aponta para ela deitar no chão. Ela também está fazendo um ótimo trabalho, ensinando as crianças sobre emergências. Digna de um prêmio, Ji-hae se joga dramaticamente no chão, na frente das crianças. Após a apresentação, Ji-hee é elogiada ao receber café de Sok-hee. Ela duvida que isso ajude as crianças em um incêndio real. Sua líder explica a importância de dar esse treinamento às crianças. A loira ouve atentamente tudo o que a outra diz. So-hee sorri e diz que as crianças guardam boas lembranças e podem vir a ser bombeiros. Ji-hee recorda o momento em que desmaiou durante a performance de parada cardíaca e como os pequenos ficaram apavorados, pensando que ela estava realmente mal. Ela sorri, sem perceber que as crianças a amoleceram. Então So-hee a pegou, embora ela tentasse esconder o sorriso. Tudo o que queria era terminar o turno com aquele sorriso e a boa sensação de dever cumprido. Mas logo a ambulância chegou e estragou a boa sensação.
No seu primeiro outono como bombeira de resgate, Ji-hai levou um tapa na cara de um homem bêbado enquanto o examinava. Pela primeira vez na vida, ela foi agredida por um estranho. So-hee interveio, perguntando o que o homem estava fazendo. O homem com a cabeça enfaixada estava completamente bêbado. Ji-hee está em choque e So-hee tenta acalmar o homem. Ele a trata com desrespeito, gritando e puxando o cabelo dela violentamente. Isso acende uma fúria em Ji-hai. Sem pensar, guiada pela raiva, ela pega uma garrafa do chão, levanta-a bem alto na frente do homem e, com fúria, prepara-se para jogá-la no bêbado. A equipe de resgate chega e retorna à base. Cheol-wong e Yom-tae, ao passarem perto, ouvem So-hee gritar com raiva. Ela repreende Ji-hai por agir impulsivamente. Envergonhada, Ji-hai só se desculpa. A garrafa não o atingiu, mas o chão, e abriu. So-hee a impediu antes que algo pior ocorresse na ambulância. Haveria queixas, processos e denúncias, tudo para os prejudicar. Os três observam, incrédulos, Ji-hee se desculpando. Embora Cheol-wong queira mais, é afastado da cena. Ji-hee fica de cabeça baixa o tempo todo. Ela então começa a explicar o seu lado e por que fez o que fez. O homem a machucou e a So-hee também, as desrespeitou. E mesmo assim, são forçadas a aguentar. Mesmo atacadas, Ji-hai treme. Lágrimas de fúria e indignação caem pelo rosto. Elas estavam lá para ajudar. Sua líder não sabe o que dizer. Ficam paralisadas por um tempo. Na cantina do quartel de bombeiros, Cheol-wong também está chateado. Yong-tae está explicando sobre os trotes que aconteceram enquanto come. Cheol-wong não entende por que esses trotes acontecem. Yong-tae precisa pensar em como responder, mas ele também não sabe. Talvez haja tantos trotes porque os bombeiros não são vistos como autoridade, como a polícia. Cheol-wong não crê no que ouviu. Ele diz que precisam fazer algo sobre os trotes, mas não é simples. Eles já estão sobrecarregados. Então, encontrar tempo para ação legal seria difícil, sem férias. Mais problemas seriam exaustivos. Essa é a realidade de um bombeiro e Cheol-wong ainda tem que se acostumar. Por um momento, ele pensa em Ji-hee, lembrando de a ter visto antes, cabisbaixa, sendo repreendida. Depois, os rapazes se despedem e vão para casa. Cheol-wong agora tem outro pensamento que o perturba, a imagem da mãe chorando por sua filha. Ele se pergunta se a teriam salvo, caso tivessem chegado antes. A cena muda, e vemos o gato mais fofo de todos recebendo Ji-hee em casa. Ela pega o gato, ele mia de novo, feliz por tê-la ali. Mas Ji-hai se encosta na parede, desliza até o chão e chora. Ela precisa de alguém agora. Cheol-wong pausa, depois decide voltar e diz a Yong-tae para ir em frente. Ele vai direto para uma loja. Desde a academia, ele sabe. Ji-hai tem muitas camadas, como uma cebola. Ela é intensa e única. Ela usou raiva para esconder seu medo de falhar. Sob toda a dureza, havia alguém vulnerável que não queria se machucar. Cheol-wong pede a fita cassete ao balconista, que está na vitrine. No dia seguinte, no quartel, So-hee anda, reclamando de dor no pescoço. Deve ser a idade. Quando está prestes a entrar, vê um bombeiro de outra equipe fazendo algo lá dentro. Cheol-wong age com naturalidade, nervoso por ter sido pego. Mais tarde, Ji-hee está diante de uma sacola na mesa, curiosa sobre o conteúdo, e pergunta à capitã o que há dentro. So-hee, sorrindo, manda-a ir à área de descanso para descobrir. Ji-hee abre a sacola e encontra um gravador de cassetes. Ela desembrulha tudo e coloca a fita no aparelho. Ela conecta os fones e, ao ouvir, reconhece a música. É a música que Cheol-wong cantou no primeiro jantar, mas ela não sabe por que a recebeu. Então, ela lê um bilhete. Cheol-wong quis a música, mas mal-humorada, ela merecia ouvi-la primeiro. Fofo. Ji-hee lê atentamente, notando que o aniversário dele é em 20 de agosto. Um sorriso surge em seu rosto, melhorando seu dia e a deixando mais leve. Cheol-wong aprendeu como bombeiro que os corações por vezes pedem ajuda, e para atender, basta uma ação genuína e gentil. Ji-hee está novamente com fones, ouvindo a música de Cheol-wong. Ela está no ônibus. Cada pessoa ajuda os outros à sua maneira, com um sorriso, fazendo os entes queridos felizes, ou até mesmo um simples gesto de carinho de um amigo muito querido, não é Ji-hai. Elas vêm de várias formas e fazem a diferença na vida de alguém. A equipe de resgate lida com uma colmeia em nova emergência. Cheol-wong sente que é o momento certo para ajudar alguém de verdade. No local, as abelhas já foram derrubadas e agora jazem encolhidas no chão. A proprietária agradece o ótimo serviço dos bombeiros. As abelhas eram tão grandes que ela estava apavorada. Ela agradece, sorrindo, por removerem os insetos de sua casa. Isso fez Cheol-wong sentir-se orgulhoso e mais confiante.
O líder pergunta a Yongtai por que ele está feliz, e ele explica que fez um bom trabalho. Ao saírem do caminhão para o refeitório, notam algo. 2 sacolas e um refri na mesa da sala. Para surpresa deles, a esposa do líder Jin Seop aparece, alegre e bem vestida, dizendo que a comida é para a equipe. Os rapazes, ainda vestidos como cenouras, agradecem muito pela comida. Cheo Wong ainda não a tinha conhecido. Enquanto o capitão a apresenta, os outros se dirigem à comida. Estão maravilhados, pois tudo o que vem é frango frito e mais frango frito. Eles mergulham nas marmitas, devorando a comida feita pela esposa do líder. Mas não é tão bom quanto esperavam. O frango tem muita gordura. Fingem que está ótimo, com o líder observando. Só o capitão é casado e a esposa o visitou no trabalho. Eles parecem muito felizes juntos e apaixonados. Cheo Wong se pergunta se algum dia terá tal família em sua vida. Chamaram o resto da equipe para ajudar a comer o frango. A mulher diz que precisa ir, e Jin Seop gentilmente a encontra em casa. Ele a deixa, dizendo que comerá ao retornar. Incapaz, ela suspira, cabelos sedosos balançando. Alimentar tantos homens corretamente não é fácil. Ela franze a testa, olhando o espaço à frente. Tudo ali é tão velho. Não importa quantas vezes ela venha, nada melhora. O travesseiro é tão ruim que puseram uma toalha para poderem usá-lo. Ela imagina que o marido também põe a cabeça ali. Quando ela se vira para sair, esbarra em outro bombeiro. O rapaz fica surpreso ao vê-la. Ele fica nervoso, se vira para ir embora, mas ela o agarra, parando-o. Com uma voz assustadora, ela o chama para conversar. Do outro lado da cidade, numa casinha, uma senhora idosa, encolhida pela idade, repreende alguém pelo atraso. Yongtai cumprimenta a avó, sorrindo. A fechadura da porta quebrou e ela chamou os bombeiros em vez de um chaveiro. Yongtai tenta explicar que se abrirem a porta do jeito deles, pode danificar. Claro, a senhora idosa não quer danos à porta, então pede que ele trabalhe com mais cuidado. Ele não pode recusar. Após resolver o problema, voltam ao caminhão, conversando. O líder faz piadas sobre chamadas não emergenciais. Cheo Wong teme que necessitados fiquem sem ajuda por esses trotes. Ele pergunta se avaliam a urgência antes de atender. O líder responde que talvez, mas não devem pensar sempre assim. É vital ajudar os necessitados, mas focar só nisso, com o tempo, fará perder a sinceridade da situação. Até chegarem, devem tratar cada chamada como emergência. Podem negligenciar pedidos, deixando pessoas em perigo. Cheo Wong não tinha visto assim e agora reflete. De repente, uma voz no rádio anuncia um incêndio próximo. O caminhão muda de rota e vai para o local da emergência. O líder pergunta ao novato o que lhe ensinou. Sempre trate cada chamada como emergência e dê o seu melhor. Eles se preparam para enfrentar o fogo novamente. O incêndio parece ser num grande armazém. Outra equipe já está lá. Jin Seop apresenta a equipe e pergunta da situação. A água não atinge a fonte do fogo para apagá-lo. O painel de isolamento está queimando e só pararão as chamas arrancando-o. Eles pegam uma serra para resolver a situação. Colocam uma escada para alcançar lá em cima. Yongtai começa a subir a escada. Terão de subir e remover tudo eles mesmos. De volta à base, um homem conversa com Do-shin. Ela pergunta sobre a esposa dele, que diz estar bem, e se ela também está. Do-shin não está muito bem, com o filho prestes a ir para a escola primária. Ela o encara com um olhar mortal, que parece frio ao vê-lo. Nervoso, ele tenta dispensá-la, mas ela se levanta e diz que ele prometeu que deixaria o líder liderar quando o filho dela começasse a escola. Ele tenta argumentar, dizendo que tem poucos bombeiros para o trabalho. Sem o Jin Seop, toda a equipe de resgate teria dificuldades no trabalho. Ela apresenta outro argumento, mas ele continua rebatendo. Do-shin está começando a ficar irritada com a situação. Ele se recusa a ceder. Ele se defende de novo, dizendo que apoiou muito o marido desde que virou oficial. Ela revela que ele convenceu Jin Seop a entrar na equipe de resgate. O oficial pede para ela não falar assim, pois se ele não apoiasse a entrada do amigo na equipe, os dois nunca se conheceriam, e Do-shin sente o peso dessas palavras. Voltamos ao incêndio. Vários bombeiros já subiram no telhado do armazém e estão prontos para iniciar o trabalho. Eles se dividem em duplas que atuarão juntas. A serra começa a cortar o telhado. Yongtai segue a ordem para virar as peças e localizar o fogo. Cheo Wong observa enquanto eles vão cortar o telhado. É uma altura absurda, e além disso, já tem muita água que foi jogada ali antes. Se alguém der um passo em falso, pode escorregar, cair e morrer. Um colega o chama, pedindo para não ficar parado, e lhe entrega uma corda. Eles vão dar nós para a segurança. Então, se preparam para fazer isso sem parar, até que haja muitos nós.
No mesmo instante na base, Do-shin esbarra em alguém. É So-hee e Ji-hee. Enquanto conversam, descobrimos que ele é o irmão dela. So-hee apresenta a loira, a esposa de Jin-seop, como a nova socorrista, e Ji-hee a saúda. Do-shin é muito simpático, acenando e sorrindo docemente. Logo ela pergunta se as moças vão sair com alguém. So-hee acha estranho. A outra mulher diz que sua amiga sempre falou que não queria casar e sugere alguém do resgate. So-hee, achando graça, mostra a língua e rejeita a ideia sem hesitar. Do-shin brinca que não pode ser exigente e a outra retruca. Ela ouve So-hee dizer que não quer viver preocupada com alguém. A mulher para de caminhar, as outras continuam, e a líder segue falando. Preocupada, Ji-hee a impede e chama a sua atenção. Do-shin se agachou encolhida no chão, com o rosto coberto, de cabeça baixa. No armazém, a corda é lançada aos bombeiros no telhado. Yong-jong informa ao capitão sobre a corda de segurança que preparou. O líder agradece ao bombeiro pelo gesto. Todos começam a prender a corda em seus cintos para garantir segurança. Descendo, Yong-jong pede a Cheol-wong que liste os materiais da fábrica. O material do telhado é perigoso na situação atual deles. Finalmente, um bombeiro localiza as chamas e informa o líder, achado mais rápido que o esperado. Então, o outro time vai molhar. Enquanto o bombeiro que achou o fogo anda, ele pisa num ponto fraco. O telhado cede e ele cai, sem conseguir se mover ou se segurar. Jin-seop grita seu nome em pânico, muito preocupado. Um salto de 6 anos nos leva a uma cafeteria. Do-san tinha cabelo curto e parecia mal-humorada. A mulher diz algo sobre ver a mãe sofrer e odiar essa situação. Do-san diz que os caras que a amiga apresentou eram idiotas snobs. A amiga insiste em saber que tipo de homem a Do-san gosta. Ela decide pensar antes de responder, e lista qualidades do homem que gostaria de conhecer. De repente, um cara se aproxima e a cumprimenta. Ele se apresenta como Jin-seop, porém mais jovem, menos cansado e ainda bonito. Ela se surpreende. De volta ao presente, o pé de cabra cai. Os nós feitos por eles seguram o gancho no equipamento. Preocupado, o líder o chama e se aproxima para vê-lo. O bombeiro está pendurado na corda, balançando sobre o fogo estrondoso no armazém. Ele está ileso e parece bem. O capitão alivia-se, vendo um membro de sua equipe ileso. Ele rapidamente grita para aproximarem o caminhão. Para Cheol-wong, é a primeira vez que vê o líder tão inquieto. 6 anos antes, Do-shin pergunta se Jin-seop é socorrista. Ele diz que sim, confirmando sua pergunta. Ela fica sem palavras. Ela lembra o quão perigoso podia ser o trabalho da equipe de resgate. Ela descobriu que Jin-seop é um ex-soldado, mas não intimidante. Ela pensa que ele será como os outros, indo para casa cedo. Depois de comer, passearam e conversaram. Do-san não tinha expectativas e pensou que ele se gabaria logo. Alguns falavam da riqueza, outros de hobby desinteressante. A verdade é que as histórias deles não eram chatas, mas a mentira nos olhos nunca parava de tremer. Ainda assim, ela notou que Jin-seop era diferente dos outros. Ainda que ele evitasse olhá-la um pouco, ela viu em seus olhos que ele claramente sabe como quer viver a vida. Após o incêndio e o retorno à base, o oficial ficou chocado ao ouvir a explicação do bombeiro ferido, que parece ter quebrado uma costela. O médico disse que só o repouso bastava, sem gesso. Com um tom firme, o oficial garante que o rapaz não se esforçará por um tempo. Ela então fala com a líder Jin-seop, que não levanta os olhos e parece tensa. Do-san saiu chorando muito mais cedo, e Jin-seop quer saber o que houve com a esposa, que estava se divertindo com as mulheres. So-hee disse que se namorasse um socorrista, ficaria preocupada pelo resto da vida. Ela pede desculpas à líder, não queria fazer a amiga chorar. Ele reflete sobre a dor da esposa, mas diz a So-hee que não é culpa dela. A oficial o chama, ela tocou no assunto novamente. Jin-seop, o bombeiro que salva vidas, mas não o coração de sua esposa. Voltamos mais uma vez ao passado. Do-san e Jin-seop estão namorando. Ela nunca imaginou que ficaria com um bombeiro. Ele tem um bom porte e nariz afilado e empinado. Quanto mais ela o olha, mais belezas encontra nele, o que a deixa tímida. Um pé pisa o freio de um veículo, mas o motorista não sabe o que está acontecendo. O caminhão está muito rápido. Jin-seop fica alerta ao ver o que está prestes a acontecer, e Do-san chocado. Um acidente grave ocorre, fumaça sai do motor e óleo vaza do caminhão. Jin-seop preocupa-se. Ele diz à namorada para esperar, pois precisa checar o homem e já volta. Ele pula a cerca com um salto corajoso e rápido, e corre para o caminhão que bateu no poste. O homem está ferido, o rosto coberto no que parece ketchup.
e está inconsciente. Jin Seop decide tirar o casaco para quebrar o vidro sem se machucar. Do-san via de longe ele tirar o homem do caminhão, determinado a salvar alguém que nem conhecia. Ela entendeu o tipo de homem que ele era, e isso só a fez amá-lo ainda mais. Ela queria ser a esposa daquele homem. Na base, Ji-hee explicava a Cheol-wong o ocorrido. O homem já se preocupava com a esposa do líder. Eles espiavam a porta do escritório do chefe, observando-o. Jin Seop olhava algo no computador sem parecer realmente concentrado. O oficial toca seu ombro e pergunta se quer folgar o dia todo. O líder recusa, dizendo que seu lugar é na estação de bombeiros. Entendemos por que ela procurou o oficial. O marido é teimoso. O oficial só diz para não se arrepender depois. A cena muda para um dia especial. O casamento de Do-chon e Jin Seop. Ela o amava como ninguém e prometeram amar um ao outro até que seus ossos virassem pó. Depois, tiveram um precioso bebê, seu amado filho. Mas amando-o tanto, ela lidava com muita coisa sozinha. Em outra sala, Yong-tae mexe em equipamentos, conversando com Cheol-wong e Ji-hee. Ele explica que o líder estava de plantão quando o filho nasceu, e sempre fala disso bêbado. Ele diz, quem trabalha assim não é bom marido. Cheol-wong nunca havia considerado que seu trabalho afetaria o relacionamento. Ji-hee tem uma ideia, recrutar mais pessoas para melhorar a situação. Yong-tae explica que é complicado, pois leis e políticas sempre atrapalham. Eles pedem mais recrutamento, mas é muito caro e não aprovam. O otimismo dele surpreende. Ele ainda espera que trabalhem em melhores condições. Até Cheol-wong acha um pouco demais. Yong-tae pergunta a Ji-hee por que ela está lá. Ela diz que estava de passagem, e que seria ótimo recrutar mais gente, assim Do-chon se sentiria melhor. Cheol-wong se preocupa com o líder. Sua esposa também não estava bem. Ji-hee se mantém otimista, crendo que tudo dará certo. Naquele dia, vendo Do-chon chorar e se recuperar, ela descobriu algo sobre aquela mulher. Do-chon se importa com o marido, o líder Jin Seop. No fim do dia, os rapazes se trocam no vestiário e se despedem. Jin Seop está pensando profundamente, refletindo sobre o dia. Em casa, seu filho adorável o chama. O homem se ajoelha e abraça o pequeno, feliz por ser recebido. A esposa o cumprimenta e o chama para o café. Jin Seop elogia a comida. Ela diz que fez do jeito que a sogra a ensinou. Então ele liga para a esposa, que pensa que ele quer mais comida e lhe oferece. Mas Jin Seop começa a falar da dificuldade dela em lidar com tudo. Eles estão envelhecendo e o filho está crescendo rápido, mas ela nunca reclama de nada. Ele pede desculpas a Do-chon por não ser melhor marido. Ela, contendo o choro, começa a falar. Quando namoravam, ela o achava muito admirável, com direção clara na vida. Como ele agiu para salvar um homem foi confiante e corajoso. Impressionou-a tanto que se apaixonou por Jin Seop, mas como mãe, agora ela se sente egoísta. Toda vez que ouve notícias de bombeiros virando anjos, ela sente que poderia ser sobre ele. E ao ouvir uma sirene, ela não dorme até ele voltar em segurança do turno. Ela admirava o dever dele de salvar, mas agora se sente patética. Seu marido a desapontaria, ela tem medo de perdê-lo. A louça sendo lavada e as luvas são deixadas na pia. Jin Seop se levanta e abraça a esposa. Ficam nos braços um do outro, se acalmando após o que passaram naquele dia. No turno seguinte, os rapazes estão reunidos, admirados com algo. O oficial pergunta por que todos estão em volta de Jin Seop e o chamam. Até ele se surpreende ao ver com os próprios olhos. O líder Jin Seop segura um celular na mão esquerda. Ele explica que a esposa queria conversar mais, então decidiram falar por telefone. Alguém pergunta o custo e o líder diz, 65 mil wones. Suas economias de emergência foram para isso. Mas Do-chon, antes tão ansiosa, agora está feliz por ouvi-lo em qualquer lugar. Então, ele sai discando no telefone. É hora de ligar para a esposa. Yong-tae pergunta se Cheol-wong também viu o que ele viu. Ele diz ao mais novo para se apaixonar um dia, porque é algo muito bonito. O amor é a maior preocupação na profissão de bombeiro e o maior apoio. Do-chon está feliz agora, à mesa, recebendo a ligação do marido. Mais tarde, Yong-tae foi falar com Jin Seop. O rapaz de óculos, focado, nem olha ao responder. Yong-tae pergunta o que o líder fará no fim de semana. Ele diz que estará com a família, como esperado. Yong-tae tenta perguntar a outro colega o que ele vai fazer, mas é dispensado. Frustrado, ele tenta de novo. Ele vai a outro colega que não pode sair, pois verá a namorada. Sua frustração cresce. Ele morde o lábio e se tesa, se contendo. O dia seguinte é sábado, mas Yong-tae parece bem irritado. Ele só queria se divertir com os caras, mas parece que todo mundo tem namorada, menos ele e Hyo-jong.
Cheo Wong ficou um pouco confuso com o que o cara disse. Ele também não tem namorada. Yong-tae o chama de idiota e Ji-hai ouve, fingindo não prestar atenção. Ela traz Hyo-jong de volta à conversa, mencionando que ele não tem namorada. Yong-tae imita Hyo-jong, dizendo que não quer um relacionamento agora. Bem dramático. Cheo Wong diz para Yong-tae comer aquela carne, e ele fica super animado. Ele corre na frente dos outros, mas acaba esbarrando em alguém na rua. Yong-tae congela ao perceber em quem esbarrou. Não, de mãos dadas com uma garota, é ele. É o Hyo-jong, o mesmo que disse não estar interessado em relacionamentos. Assim como Jin Seop, ele é um ex-membro das Forças Especiais. Ele tem um talento natural para jogos, é considerado o mais bonito da equipe de bombeiros, e ainda consegue tudo o que quer sem nenhum esforço. Yong-tae está ultrajado que Hyo-jong disse aquilo só para o colega não se sentir mal. Ele xinga o cara na rua, e Hyo-jong fica mais desconfortável a cada segundo. Após escolher o restaurante, a namorada e os outros se apresentam. Ela confessa que nunca conheceu os colegas de Hyo-jong, que a escondeu deles. Ela se sente especial porque Hyo-jong disse que não se interessava por ninguém. Ele só diz para ela não falar nada desnecessário, a chamando carinhosamente. Yong-tae gargalha ao ouvir isso, e Ji-hee elogia o casal, dizendo que ficam lindos juntos. O bonitão bate na mesa, ameaçando os amigos se espalharem a notícia sobre ele. Yong-tae parecia sério, mas já tramava algo em sua mente. No dia seguinte, Hyo-jong corre pelo corredor como um caçador. Yong-tae está fugindo dele, já chamando a atenção dos outros. Ele entra gritando numa sala que Hyo-jong namora uma linda mulher. Hyo-jong o agarrou, mas Yong-tae não teme o que o outro queira fazer. O oficial, com um sorriso, diz que tem um bombeiro pendurado na escada. Ji-hee, que passava, não entendeu, então ele explica ser uma tradição entre os homens da estação de bombeiros. Quando um bombeiro se casa, decoram a escada do caminhão e o molham. Ji-hee e So-hee acham meio ridículo e não compreendem por que fazem isso. Ela acrescenta que quando um bombeiro forma família, todos celebram, pois a força para aguentar essa vida vem das pessoas ao redor. Ji-hee sorriu um pouco, já não achando a tradição tão ridícula. Hyo-jong ainda estava agarrado a Yong-tae quando ouviram o alarme. Todos correram para o caminhão. A voz no rádio descreve o incêndio e sua localização. Há pessoas presas lá dentro. Os bombeiros se equipam rapidamente. Jin Seop ordena que se preparem para correr. Cheo Wong lembra que as ruas daquele lugar são muito estreitas. Quando chegam, já sai muita fumaça das janelas da casa. Parece que chegaram antes da outra equipe. O líder pergunta sobre o outro caminhão, e um membro diz que ele virá depois com o oficial. O vento está forte. Jin Seop já sabe que o fogo se espalhará rápido. Com todos equipados, ele ordena o início da busca, e todos entram. O oficial chegou logo no outro caminhão. A equipe de resgate já havia entrado na casa. Ele diz a outro bombeiro para pegar a mangueira, ligar para a companhia de gás e desligar o gás o mais rápido possível. Lá dentro, está muito escuro. Dividiram-se em duplas, Yong-tae com o líder. Cheo Wong pediu ao amigo para ter cuidado. Ele ouviu e assentiu. Eles avançam na fumaça densa, explorando a área por vítimas. Uma dupla de bombeiros encontra uma porta. Do-chon acorda sonolenta, alerta com a sirene do caminhão de bombeiros, levantando-se do sofá onde dormia. Ela vai até a porta de vidro da sala para olhar lá fora. Ela reconhece a sirene da equipe de bombeiros de Jin Seop. Na casa em chamas, Yong-tae e o líder procuram vítimas dentro do quarto. Alguém responde e eles ouvem o chamado. A pessoa está no chão, clamando. Yong-tae grita para os outros que encontraram alguém, e outra pessoa grita de volta que há mais gente no terceiro andar. Os outros bombeiros ajudam as vítimas e já estão saindo com elas. Um par sai do prédio com duas mulheres indo à ambulância. Ji-hai está pronta para assumir os cuidados. A outra equipe de bombeiros já começou a usar as mangueiras. O oficial pergunta como as coisas estão, e o rapaz responde que não está tão ruim, mesmo com o vento. Ji-hee chama Cheo Wong antes que ele volte, e ele vira imediatamente. Ela pede nervosa que ele tenha cuidado e não exagere. Ele diz que o resgate está ali e ela não precisa se preocupar. Ji-hai o observa voltar correndo, preocupada com Cheo Wong. Então, ele a chama de volta para ajudar, pois estava parada. Dentro da casa, o fogo consome tudo rápido. Yong-tae usava uma marreta para abrir caminho. Naquele momento, ele a balança para arrombar. Encontram outra vítima no segundo andar, caída. Jin Seop se aproxima, tenta falar, mas ela não responde. Ela inalou muita fumaça e já está perdendo a consciência. Lá fora, mangueiras esguicham água de todos os lados, tentando apagar as chamas. O oficial diz a Jin Seop para se apressar, pois o vento está ainda mais forte.
O homem responde que outro bombeiro já está saindo da casa com a vítima, e como não parece haver mais ninguém lá dentro, ele manda a equipe evacuar. Mas ele para e vê uma foto, mulher e criança. Ele pede que chequem lá fora se a garotinha saiu. O oficial questiona. Jin Seop diz ter achado uma foto da menina. O policial pergunta a Soo-hee se a menina é uma vítima. Ela diz que nenhuma criança saiu da casa. Jin Seop recebe a mensagem pelo comunicador, ainda cercado por chamas. Outro bombeiro corre ao oficial com notícias urgentes da empresa de gás. Ele diz que pediu para cortarem o gás, mas a casa pode usar botijões de gás individuais. Agora vemos 2 botijões no meio do fogo. Jin Seop recebe ordem de evacuação e pergunta o que aconteceu. O outro grita que a casa tem gás próprio e pode explodir. O líder ouve seu amigo insistir para ele parar e sair. Ele pergunta se os que ficaram ouviram o que o policial disse. Uma explosão de gás é perigosa. Cheo Wong fica apavorado com a ideia. O líder vira as costas e manda a equipe sair rápido. Um para e pergunta por que ele vai naquela direção. Ele diz que vai procurar a criança pela última vez antes de sair. Mesmo com a possibilidade de uma explosão, Jin Seop vai tentar mais uma vez encontrar alguém. O líder pede aos outros que desçam as escadas primeiro. Yong-tae diz que ficará para ajudar a procurar a criança. A equipe de resgate sai da casa e os outros bombeiros continuam a jogar água. Exaustos e ofegantes, tiram os capacetes para respirar. O policial pergunta pelo resto da equipe de bombeiros. In-ki é solicitado a preparar um caminhão-escada, por precaução. Jin Seop e Yong-tae talvez não desçam ao andar térreo. O fogo, lá fora, aumenta e fica assustador. Cheo Wong se preocupa com seu líder e amigo. Os bombeiros continuam jogando água sem parar na casa. Mesmo assim, parece muito pouco perto da quantidade de fogo agora. As chamas não se apagam porque o vento está muito forte. In-ki diz mais uma vez para Jin Seop sair. O gás pode explodir a qualquer momento. Ele ouve o líder dizendo que é por isso que precisa encontrar a vítima. Jin Seop é teimoso. O policial teme que não haja ninguém lá. Lá dentro, continuam focados na missão. Jin Seop aponta uma porta fechada para Yong-tae. É o único lugar que não verificaram. Vemos um flashback do primeiro dia de Yong-tae no quartel. Ele também começou gritando. O líder cobriu os ouvidos, incomodado com o barulho. Gostou da energia do rapaz, mas disse que não precisava ser tão alto, e o acolheu como membro da equipe de resgate. A equipe ainda era pequena. O quartel não tinha uma há muito tempo. O tempo voa, não é? Agora vemos o fim de uma chamada de emergência. Yong-tae sua muito, e ainda respira com dificuldade. O líder Jin Seop o parabeniza pelo bom trabalho e pergunta se foi a primeira vez que salvou alguém de um incêndio. Yong-tae confirma. Então o líder pergunta como foi a sensação. Yong-tae não entendeu bem a pergunta e Jin Seop esclarece. Como foi salvar alguém com suas mãos? Yong-tae não conseguiu expressar. Ele não é bom nisso. Ainda assim, ele sabe que foi profundo e o marcará para sempre. O líder brinca que está exagerando. A maioria diz que é seu trabalho salvar. Por serem bombeiros, é o senso de dever deles. Yong-tae repete as palavras, as entendendo. No presente, ele golpeia a porta com seu machado, quebrando a maçaneta para entrarem. Eles abrem e veem a criança na banheira do banheiro. Jin Seop informa que acharam a vítima, e Cheo Wong se alivia. Coitado. A menina com uma toalha na cabeça parece assustada ao encará-los. Yong-tae se aproxima para colocar a máscara nela. Outro bombeiro liga para o oficial, que diz que o caminhão-escada já está a caminho. Mas tem um problema. Carros estacionados bloqueiam a passagem do caminhão. In-ki fica irritado. Quase nunca precisam, mas quando sim, isso acontece. Ele ordena ligar para os donos e pedir que movam os veículos. Cheo Wong espera ansiosamente pelos bombeiros. Hyo Jong diz para ele tirar o equipamento e ir ajudar. Eles vão em direção aos carros na rua. Ji-hee diz a si mesma que tudo ficará bem com Cheo Wong. A criança já está com a máscara e Yong-tae a pega decidido, levando-a para fora. Se forem rápidos, chegarão ao primeiro andar. O fogo está mais perto dos botijões, causando rachaduras. E quando menos esperam, uma faísca vira uma grande explosão de fogo. O impacto joga os dois um pouco para trás. Lá fora, todos se assustam com o ocorrido. Um prato cai e se estilhaça ao alguém se assustar. Do-san olha preocupado pela janela, vendo fogo e fumaça ao longe. O policial grita no walkie-talkie por notícias de Jin Seop, implorando desesperadamente para o amigo responder. Jin Seop pergunta o porquê de tanto barulho. Estão bem, a explosão atingiu mais o corredor, então sobreviveram. Se tivessem chegado mais cedo ao corredor, não teriam sobrevivido. Não podem descer as escadas e estão indo para o telhado. In-ki manda o caminhão-escada ir para lá. Mesmo com os carros, ele manda passar por cima. O bombeiro no caminhão recebe a mensagem e acelera. O caminhão avança, arrastando os carros para o lado.
In-ki diz a Yong-tae e Jin-seop para aguentarem. Eles precisam resistir. No caminhão, o telefone de Jin-seop não parava de tocar. Do-san já estava em lágrimas, temendo que o marido não atendesse. Ela teme que algo ruim tenha acontecido e que ele não volte para casa hoje. Jin-seop verifica se Yong-tae e a criança se machucaram. Felizmente, os dois estão bem. Pelo rádio, o oficial avisa que o prédio corre risco de desabar e manda ele ir rápido para o telhado. Vão mover o caminhão para resgatá-los. Jin-seop pega o machado de Yong-tae para abrir caminho e chegar mais rápido. O fogo está mais forte, pedaços já caem das paredes, elas podem desmoronar a qualquer momento. Um pedaço de concreto cai em Yong-tae, assustando a garota em seus braços. O líder fala com ela, diz que está tudo bem e que eles vão sair dali, movendo-se pela casa. Mas a porta do telhado está trancada com corrente e cadeado. Jin-seop manda Yong-tae se afastar para ele arrombar. Mesmo exausto e no calor, Jin-seop reúne toda a sua força nos braços. Em outro flashback, vemos Yong-tae perguntando ao líder se ele nunca tem medo de se deparar com o fogo, como ele consegue avançar sem hesitação. Jin-seop admite que ele também teme o fogo, de volta ao presente. Ele treme de medo quando nem consegue ver os próprios pés por causa da fumaça. Mas se o fogo vencer, quem precisa de ajuda não viverá. Então, em vez de pensar muito, ele simplesmente diz a si mesmo que pode e segue em frente, pois é o que deve fazer. Jin-seop conseguiu puxar a escada e agora sobem. Yong-tae vem atrás com a vítima nos braços. Em outro dia, vemos os dois conversando sobre um papo que o líder teve com um senhor. Jin-seop diz ter aprendido muito, inspirando Yong-tae a levar a sério. O mais jovem promete se esforçar para ser um bombeiro como ele, mas Jin-seop diz que não há necessidade, pois ele já enxerga o homem experiente nele, já fazendo mais do que o suficiente. Yong-tae já é o melhor bombeiro. A escada está no seu limite, sendo corroída pelas chamas. Ambos os bombeiros estão nervosos e a escada quebra onde Yong-tae está. Ele grita para o líder, atirando a criança a ele. Jin-seop estende os braços para pegá-la. A garota é pega por Jin-seop, mas Yong-tae sumiu. Há um buraco onde ele estava e Jin-seop grita por ele. Yong-tae segurou um pedaço da escada com uma mão e se mantém com apenas um braço. Jin-seop diz para ele aguentar um pouco mais, que voltam logo para o buscar. Ele diz ao líder para ir, que subirá sozinho. Dois bombeiros já estão na escada esperando do lado de fora. Jin-seop sai do sótão e corre em direção a eles com a menina. Ele entrega a criança e pede a corda ao parceiro. Ele nem consegue explicar para quê, só precisa daquela corda agora. Yong-tae continua pendurado. O andar inteiro abaixo dele já desabou. A mão dele treme, sem força nos braços. Devia ter feito mais flexões com Cheo-wong. Em corrida matinal, Cheo-wong agradece a Yong-tae, que pergunta o porquê. O amigo diz que é por tudo, pelas corridas matinais, por estar lá quando ele precisou, por sempre apoiá-lo com um sorriso quando Cheo-wong não sabia o que fazer. Cheo-wong se sente feliz por ser bombeiro como Yong-tae. Um sorriso surge no rosto do rapaz de cabelo escuro. Ele brinca que Cheo-wong lhe deve gratidão eterna. A mão que segurava a escada não está mais lá. No fim de semana, ao sair com Cheo-wong e Ji-hee, Yong-tae se desaponta ao questionar sobre o namoro dela com um amigo. Ji-hee diz para ele falar baixo para que o outro não ouça. Ele perguntou sobre seus sentimentos. Ji-hee disse que perguntou o que eram, e o idiota, lento como sempre, respondeu que eram colegas da academia de bombeiros. Ele realmente acha que são só colegas. Yong-tae diz que nunca viu Cheo-wong assim antes. Ele é tão sem noção, como é que a Ji-hee gostou dele? A loirinha é fofa quando diz que ele tem um bom coração. Ela pede um favor ao seu amigo, Yong-tae. Após ver a equipe de resgate se ferir, preocupou-se que algo acontecesse a ele, pedindo para Yong-tae ficar de olho em Cheo-wong nas chamadas. Claro, ele faria isso. O dia já está raiando, a fumaça se mistura ao vento e se dissipa. So-hui e In-ki não gostam do que vem. Ji-hee fica em choque com o que presencia. Cheo-wong chama por Yong-tae, mas não há resposta. Ele insiste, perguntando por que ele não responde. O fogo foi apagado, mas o corpo no chão não reage. Cheo-wong não entende por que ele está deitado. Ele diz para o amigo se levantar. Hyo-jong segura Cheo-wong, que desesperadamente grita pelo amigo. Alguém manda cobrir o corpo, e assim o fazem. Cheo-wong está desesperado para chegar a ele, mas outro bombeiro o contém. Dois paramédicos já movem o corpo coberto de Yong-tae. Ji-hee segura as lágrimas ao ver o corpo. Jin-seop também está em choque. Cheo-wong segue gritando e chorando por seu amigo, Yong-tae. É outro dia, céu azul com nuvens brancas. Os bombeiros de gala levam uma foto de Yong-tae. Todos de cabeça baixa, em posição de sentido, com a atmosfera triste.
Alguém carrega uma bandeira sul-coreana dobrada. Um bombeiro chora ao lado. Hyo Jong pergunta onde Cheol Wong está. O que chora diz para dar um tempo. Cheol Wong disse que não está pronto. Yong-tae era especial para ele. O choque foi imenso. Hyo Jong morde o lábio. Cheol Wong pensa ser o único a sofrer.